surpresa para muitos é justamente essa mesma agenda da direita presente no discurso da esquerda, né? Quer dizer, daquela que tem assim, a possibilidade de conduzir o país novamente. Quer dizer, esse é o destino mesmo do país, né? Quer dizer, a gente não tem muita opção, né? E aí você, no final da sua exposição, você fala justamente disso, né? O colapso é justamente em virtude desse incentivo e desse investimento no consumo excessivo. Quer dizer, quem ganha com isso, na verdade, né? É o sistema de prestação de serviço, enfim, de bens. Quer dizer, a saída seria melhor se houvesse um investimento, né? Se houvesse um investimento mais forte na classe empresarial, né? Ou seja, quer dizer, seria um neodesenvolvimentismo mais saudável para o país, né? Enfim, me ocorreu um pouco essas coisas a partir da tua exposição, da tua fala final, né, junto com o teu texto aqui. Mas é isso, assim, enfim, a gente tem tempo para conversar, é difícil, mas é isso, Guilherme. Obrigado, Edenilson. Seguimos com o próximo trabalho. A natureza dual da cidade, a utopia urbana, a cidade de China Miéville. E a apresentação ficará a cargo do Renan Lucas de Oliveira Sá. Bom dia, pessoal. Estou conseguindo ver minha apresentação? Sim. Ok. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre esse tema que o professor falou. Meu nome é Renan, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social do PPGDS. Deixa eu só colocar. Ok. Bem, o presente trabalho pretende discorrer sobre a natureza dual da cidade, né, na obra distópica A Cidade de China Miéville, a partir do ponto de vista da produção capitalista do espaço, né, que a gente vai ver em Harvey, e o direito à cidade de Lefebvre. É importante verificar se a obra escrita por Miéville apresenta elementos representativos da realidade apresentada pelos teóricos urbanos, que descrevem o capitalismo como a força modeladora do espaço, né? E também se essa narrativa demonstra que por trás de cada utopia haveria um desejo de moldar e controlar as relações humanas através da produção e reprodução do espaço, estimulando assim a germinação de outras utopias. Qual é a metodologia que eu utilizo aqui? Para alcançar tais objetivos, foi utilizado a análise bibliográfica de autores que discorrem sobre as seguintes temáticas: reprodução e produção do capitalismo capitalista do espaço, espaço urbano, direito à cidade, utopias urbanas, bem como a leitura da obra A Cidade de China Miéville. O objetivo da pesquisa, né, o objeto da pesquisa, ele foi apresentado pelo professor Elton, e aí eu demonstrei interesse pelas discussões a respeito do espaço urbano, né, e é tema da minha dissertação. Então, eu consegui elencar aí elementos que possibilitassem a discussão com teóricos urbanos já estudados na disciplina de Direito à Cidade, né, ministrada pelo professor Jean. Então, aqui A Cidade de China Miéville é considerada uma obra distópica que representa a cidade como local de produção de valor de uso e de troca de bens. Em sua obra, Miéville narra a busca do investigador Theodore Borlo para desvendar o assassinato da estudante Mahalia Jerry. O que parece ser uma história de detetive normal, na verdade ela é complicada pelo fato de que a vítima do assassinato ela mora na cidade de Oucoma, e seu corpo é achado na cidade gêmea, Bejel. Então é uma cidade que divide o mesmo território. Então o mesmo espaço urbano é dividido pelas duas cidades, e o China Miéville leva essa questão para um outro nível, né? Que até envolve questões de metafísica aí. Então, mesmo assim, mesmo dividindo as duas línguas, administradores dividindo, né, línguas diferentes, administradores diferentes, costumes e tradições também diferentes, elas dividem o mesmo espaço geográfico. Então, o cidadão dessas cidades, eles não têm permissão de olhar para as outras pessoas e as construções da outra cidade. Então, as pessoas são ensinadas a rejeitar muito do que elas veem. E isso se torna complexo pelo fato de que ela experiencia um alto crescimento econômico ligado à industrialização e, consequentemente, à acumulação de capital. O personagem aqui, o Theodore Borlo, ele vai fazendo um caminho entre o Bejel, Alcoma, e em seguida para essa entidade, a Brecha, que controla
né, é uma entidade alienígena, ou seja, fora desse sistema, não tem relação com aliens, mas ela está fora desse sistema que é estabelecido entre as duas cidades, e ela é uma entidade, né, a Brecha é uma entidade moderadora, né, ela que controla aí o que é visto, o que é não visto. Então, quem vive na cidade de Bejon, né, eles não podem olhar ou ver o que está em coma. Eles são ensinados a não ver, mesmo sabendo que as coisas estão lá. E os cidadãos de Alcoma são ensinados a não ver, né, o que acontece em Bejon. Okay? São duas cidades totalmente diferentes. A Brecha é escrito com letra maiúscula e também tem uma relação aí linguística, porque ele também utiliza brecha com letra minúscula, brecha com letra maiúscula, que seria essa entidade, né, controladora, né, a lei. E brecha com letra minúscula seria a violação dessa regra. Então é importante falar sobre o espaço definido em Lefebvre, onde ele fala o seguinte, que o espaço, né, é um produto da sociedade, mas é um produto que ao mesmo tempo intervém na reprodução dessa sociedade, organizando, né, o trabalho produtivo, as redes de distribuição, etc. Então o produto, esse conjunto de relações de apropriação, de dominação, de conflitos, é também esse produtor. E Harvey, com relação à produção do espaço urbano, ele diz o seguinte, que a necessidade do sistema capitalista de produzir novos espaços para a sua sobrevivência, mantendo-se seu fluxo de capital e evitando seu colapso. Então, qualquer semelhança aqui com as cidades atuais não é mera coincidência, né? Porém, o China Medieval, ele leva para outro nível, né? Ele leva essa distopia, ele leva para uma reflexão. Qual é essa zona híbrida que separa essas duas cidades, né? E as nossas cidades. E aqui eu tenho uma foto de Paraisópolis, né? Vou citar aqui também uma parte da música de Chico Buarque, As Caravanas, onde ele cita essa relação de poder, né? Com negros torsos nus deixam em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela ou para Benguela ou para Guiné. Então, estabelece as relações de poder que a gente também bebe na fonte do Michel Foucault, onde ele trabalha essas questões, né, das relações de poder. E eu percebo isso, né, nas minhas leituras no China Medieval. Então, o Michel Foucault fala o seguinte, o poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer a sua ação. Nunca são alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, ele perpassa por eles. Então, essa sociedade aqui distópica, ela também é retroalimentada pelos seus cidadãos, que não sabem de onde vem essa força, não sabem por quê, simplesmente elas são ensinadas daquela forma e não têm essa concepção. E o personagem, ele vai ganhando essa consciência, né, à medida que vai experienciando esses três elementos aqui dentro da narrativa. Uma alusão também à caverna de Platão, né, onde ele sai para poder ver o que há, né, por fora. Então, quais são os resultados aqui dessas análises, né? Primeiro, a natureza dual da cidade, é um local de conflito entre classes, de culturas e nações diferentes por recursos. Mieville ele sugere que o poder fica nas mãos do capital global, que tem o poder e recursos para permitir ou negar o direito à cidade. É também citado na obra questões da gentrificação que ocorre em Beijing, em uma das cidades, né? Continuando aqui, as cidades de Alcoma e Beijing não são duas cidades diferentes, assim, duas cidades dentro de uma só. E apesar dessas diferenças, elas são totalmente dependentes uma da outra, elas não podem funcionar sozinhas, mesmo que uma pareça superior à outra. E apresenta aí uma realidade fragmentada, né? O visto e o não visto, né? O visto não pode ser visto, né, pelo outro. Então é importante essa questão de se distanciar ou levar a realidade ao limite, porque citando Foucault aqui, para descobrir o que significa na nossa sociedade a sanidade, talvez devêssemos investigar o que ocorre no campo da insanidade. Em decorrência, talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos livrarmos deste duplo constrangimento político, que é a simultânea individualização
e totalização própria às estruturas do poder moderno. Então, as considerações finais. Embora os estudos aqui apresentados, eles não são conclusivos, é possível dizer que Mieville ele usa elementos que fazem referência ao modo de produção capitalista do espaço urbano, porém é necessário aprofundar na compreensão dessas relações de poder. Né? Qual que é o papel da brecha, com letra maiúscula, dentro desse aspecto? A gente vai perceber lá que a brecha ela tem um caráter, digamos, fora desse sistema, e ela não tem um caráter tão político. Né? Renan, Oi. 2 minutos. Então, questionamentos como que tipo de exercício ela envolve, em que isto consiste, né? Quais são os seus mecanismos que se estabelecem na obra e sua concordância com a produção e reprodução do espaço, que catalisa outras utopias. É importante também citar que há outras, né? Essa obra permite outros questionamentos, análises também com relação com a física quântica, né, com relação ao gato de Schrödinger, que é citado na física. A realidade só acontece quando você observa o objeto, por exemplo. Então, essa obra inicialmente permite, né, várias análises aí. Então, aqui tem as referências e muito obrigado pela atenção de todos. Renan, muito interessante o seu trabalho acerca da considerada natureza dual da cidade na distopia urbana, A Cidade e a Cidade. Parabéns pela apresentação, pelo seu esforço e ainda por essa articulação entre dois autores caros à discussão que relaciona a produção da cidade a uma dimensão utópica ou distópica, dependendo do ponto de vista. Autores como Lefebvre e Harvey. Você aventa a possibilidade de verificar se a obra Cidade a Cidade apresenta elementos representativos da realidade apresentada por esses teóricos urbanos que descrevem o capitalismo como a força modeladora do espaço urbano. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ler a obra em questão, né, A Cidade e a Cidade. Contudo, com base na sua apresentação e resumo, é possível detectar as contradições que permeiam a cidade que abriga duas cidades. É um contexto socioespacial marcado por segregações, rupturas, fragmentações, desigualdades e muitas relações de poder, que trazem impactos diretos para as vivências citadinas e, consequentemente, para a efetivação do direito à cidade. E é nesse sentido, dessas disparidades, assimetrias, que é possível pensar em duas cidades dentro de uma, como você bem coloca. E logo me vem à mente o capítulo 1 da obra Direito à Cidade, do Lefebvre, que trata exatamente disso. O capítulo Industrialização e Urbanização, onde o autor francês ressalta esse processo que gera a problemática urbana e também caracteriza a sociedade urbana. Para o Lefebvre, nessa produção capitalista da cidade, você tem que a realidade urbana perceptível, legível, ela praticamente tende a desaparecer. As ruas, as praças, monumentos, espaços de encontros, tudo isso é impactado, né, por essa cidade considerada em sua condição de valor de troca. E, nesse sentido, os conjuntos operários, os subúrbios, tudo isso prolifera na cidade. Então, você tem uma urbanização que, ao mesmo tempo, desurbaniza. Você reduz o conceito de habitar, de usufruir a cidade, né? Então, há, dessa forma, isolamentos de funções caras ao cotidiano de qualquer cidade, como isolar o morar, o trabalhar, né? Uma regulamentação do circular, do lazer, o que acaba por decompor a ordem urbana, por desconfigurá-la. Portanto, uma urbanização também pressupõe uma desurbanização. E tudo isso mascarado por vieses racionalistas, pragmáticos, técnicos, que tendem a reorganizar o espaço urbano, mas amparado por uma estratégia política. Só que essa suposta coerência almejada, como diria o Lefebvre, ela apenas mascara essas exclusões de uma suposta cidade planejada para alguns, sobretudo para os detentores do poder econômico político.
E nesse sentido é que se tem um processo conflitante. Há, historicamente, esse choque violento entre a realidade urbana, essa realidade industrial, né, que está, de certa maneira, relacionada a uma série de agenciamentos políticos e econômicos, que provoca, consequentemente, esse conflito entre um valor de uso e valor de troca. Uma utopia de uma cidade democrática, de uma cidade mais aberta, com uma cidade mercadoria. Portanto, num cenário tópico, do ponto de vista citadino, causado por essa utopia da produção capitalista da cidade, é que emerge o direito à cidade, né, como algo que possibilita um horizonte de transformação e, ao mesmo tempo, de desdobramento ou desvirtuamento de utopias e distopias. Então, parece que o direito à cidade, para tentar conectar, seria essa brecha com B minúsculo, que coloca em xeque essa brecha com B maiúsculo. Né? Eu considero que você está indo no caminho adequado. Contudo, eu sugiro você aprofundar ainda mais essa relação entre utopia e urbanismo, bem como descrições mais específicas da obra Cidade e a Cidade, para tornar mais consistentes seus objetivos. Eu não tenho nenhuma questão específica, mas gostaria de trazer essas contribuições mais gerais para o seu trabalho. Agradeço, professor. Eu teria várias citações aqui, né? Eu elenquei várias citações da obra, porém, por causa do tempo, né? Eu fiz uma peneira aqui para deixar as coisas mais sucintas. Mas em outra oportunidade eu posso mostrar. Ok. Obrigado, Renan. Obrigado. E agora seguimos com o próximo trabalho, o conceito de consciência de si sob as perspectivas da filosofia